vocês, quando sorteiam, e eles dizem que querem ir para ali, vocês dizem, a equipa não sei quantas vai defender a tese, vai se sentar à minha direita, a equipa não sei quantas vai contestar a tese, senta-se à minha esquerda, tem a palavra primeiro, a equipa... Mas não dizemos só eles. Não, depois vem aqui e diz, a seguir ao lançar a moeda... Aí, olha, está aqui o papel. A seguir ao lançar a moeda, digo equipa A e digo os participantes ou não. Não, vocês só dizem os participantes quando os chamam. Depois quando se faz a moeda lá e diz a equipa A faz conta, irá defender a tese e sendo a minha direita, aí não precisa ter os nomes deles. E a equipa B J faz conta, vai defender, vai contestar a tese e senta-se à minha esquerda. Vejam só da Isabel e do Bruno, do padre Bruno. Olá. Ó Joana. Joana. Professora, está a dizer mal a minha letra. Ele escreve nestes. Então, a moeda escreve tipo para é 50 centímetros. E a letra de então. Mas não sei dizer, tá? Não tem que... Silêncio a entrar, quer dizer, pelo menos não estrismo. Mais rapidez a entrar, a sentar e a calar-se, faz favor. Assistência, rápido a entrar, a sentar e a calar. O júri tem outra vida para além disto e horas a cumprir. Vá, rápido. Bem, a porta tem que ser fechada, eu vou começar. Carlota, quem tem que entrar rapidamente e fechar a porta. Se faz favor, desculpa. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Luísa Amorim, boa tarde. É o momento de calaros. Então, bem-vindos a esta primeira sessão do concurso de mates 2021-22. Graças a Deus já todos aqui presencialmente.
E começo por agradecer ao júri fixo, que vai acompanhar as eliminatórias todas, sendo que na meia-final e na final se juntarão mais 2 membros do júri. Agradeço muito à professora Joana Correia Monteiro, investigadora na Faculdade de Letras, ao professor Alberto Arruda, também professor na Faculdade de Letras, e os dois... É merecido. E os dois fazem ainda parte desta casa, foram professores aqui, e ao professor António Arruda, também diretor do segundo ciclo e professor também nesta casa. Pronto. Ainda bem que bateram palmas, porque agora vão ter que as guardar para as alturas que eu vou dizer. Então, relembro algumas regras. Relativamente, isto é particularmente para os participantes, o tempo de intervenção de cada membro de cada equipa é de 1 euro, 1 minuto e meio, e depois, meninos, atenção, 1 minuto e meio de intervenção para cada membro da equipa, intervalado por 1 minuto de conferência de mesa antes de vir o membro da equipa oponente. Quando o sino toca, o sino vai tocar 2 vezes. A primeira vez, quando chega ao minuto. Portanto, é um breve toque para vocês saberem que têm 30 segundos. E depois, quando toca novamente, é o final da intervenção. Portanto, convém respeitar o tempo, porque há penalização para quem continua a falar para além do tempo atribuído. Relativamente à assistência, não há palmas durante os debates. Não há nenhuma manifestação de qualquer tipo durante o debate. No final de cada debate podem bater palmas, podem e devem. Durante e ao longo de cada intervenção não há comentários, não há risos, não há palmas, não há nada. É preciso uma grande atenção e calma e alguma tranquilidade para quem está aqui a debater, porque não vem só lançar um discurso pré-feito, vem também com uma atenção grande de ouvir o que a outra equipa diz para poder contra-argumentar. E, portanto, isso não se coaduna com barulho e agitação na sala de aula, no auditório. Peço desculpa. Esta ronda e a próxima, esta eliminatória, não vai eliminar nenhuma equipa, mas vai acumular pontos. Portanto, todas as equipas presentes nesta eliminatória estarão presentes também na segunda eliminatória, onde juntarão os pontos conquistados nessa eliminatória aos pontos que conquistaram aqui. E depois, aí sim, na segunda eliminatória, algumas equipas serão apuradas e as outras não. E a última coisa que eu quero fazer é agradecer muito às 2 pessoas que estão aqui atrás de mim, que é a Beatriz Magalhães e a Luísa Patrício, que são alunas do 9º ano e que vão estar na mesa a chamar as equipas, a apresentar a tese de debate, e são elas as responsáveis pela contagem do tempo e pelo toque da sineta, e agradeço muito a presença delas aqui. E muito bem, vamos dar início. Caros presentes, caros júri, vamos então dar início à primeira sessão dos debates do Colégio de São Tomás. A primeira tese a debater será: a Netflix tem responsabilidade moral sobre os conteúdos que disponibiliza. Chama ao palco a equipa A, constituída por António Sequeira Mendes, João Dovanes da Costa e Pedro Calado, e a equipa J, constituída por Nuno Távora, Diogo Silva e Daniel Lage. Iremos agora sortear qual das 2 equipas irá defender ou contestar esta tese. Vai escolher a cara? Vai escolher? Nós como português mais novo, não é? Sim. Então eles é que vão escolher qual era a cor, ok? Qual é que era? Cara.
a equipa A irá defender a tese e a equipa B e a equipa J irá contestar. Muito obrigada. Caríssimos, a tese a debater é a Netflix tem responsabilidade moral sobre os conteúdos que disponibiliza. É essencial, em primeiro lugar, perceber que a moral é a realidade humana e universal a partir do qual se tiram normas segundo as quais os atos e as pessoas são bons ou maus. Tendo em conta que esta é uma característica única dos seres livres, quando não há liberdade, não há moralidade. A responsabilidade moral é, então, ter conhecimento de causa, isto é, estar a par das circunstâncias como sendo as causas e as consequências de uma determinada ação e em ser capaz de responder por estas mesmas consequências, moralmente falando. As consequências, tal como as ações, são imputáveis ao agente, uma vez que, podendo e devendo fazê-lo, não as previu ou evitou. Tendo isto em conta, e tendo em conta que esta tese está na forma de uma proposição particular afirmativa, e que, portanto, basta que a Netflix tenha algum tipo de responsabilidade moral que passa a ter responsabilidade moral em termos gerais, e tendo em conta que a Netflix é constituída por pessoas, seres livres, com responsabilidade moral, e que se conseguem prever, por exemplo, que a Vance vai ganhar milhões de dólares por apostar os seus ténis na série Squid Game, que previsões é que não vai conseguir fazer, e conseguindo fazer estas previsões e tendo liberdade de escolha, obrigatoriamente tem responsabilidade moral. Portanto, a tese não é senão verdadeira. Obrigado. Caríssimos, há conteúdos que certas pessoas não podem ver. E nesses conteúdos, a Netflix assegura-se sempre que vai haver um aviso prévio. Por exemplo, caso exista extrema violência, há sempre um aviso a dizer que o vai haver. Com isto, as pessoas que não poderão ver esse conteúdo saberão o que se vai passar. Assim, as pessoas vão perceber e vão escolher ver. Por escolherem ver, a responsabilidade moral da Netflix deixa de ser dela, pois as pessoas vão saber o que vai passar e vão fazer a sua livre escolha se veem ou não. Caso exista algum dano, alguma consequência da sua ação, a responsabilidade não será da Netflix, mas será dela, da pessoa. Pois, com a sua livre escolha, sabendo tudo os riscos possíveis, por exemplo, uma criança a saber que vai haver conteúdo explícito ou conteúdo violento, vai saber o que se vai passar e, mediante disso, irá escolher. Ao escolher, a responsabilidade deixa de ser da Netflix e passa a ser totalmente da pessoa que livremente escolheu. Obrigado.
Pedimos silêncio na plateia. Caríssimos, o nosso oponente provou que a responsabilidade moral cai sobre a audiência, o visualizador da série, do filme, mas não provou que a Netflix não tem responsabilidade moral. O nosso oponente falou que os disclaimers retiram a responsabilidade moral à Netflix, mas todos sabemos que os disclaimers são insuficientes. Se eu agora fizesse uma sondagem neste auditório para ver quem é que não viu uma série, sendo menor de idade, quem é que não viu uma série para maiores de 18, sem sombra de dúvida que a grande maioria, sendo menor de idade, já viu uma série para pessoas maiores de 18. Isto é uma consequência previsível, claramente previsível. E mesmo antes de eu concluir a minha sondagem, já a plateia sabia que a resposta desta sondagem seria esta. Mais ainda, o que realmente tem impacto, o que os filmes da Netflix realmente têm impacto, e dos filmes que disponibiliza, é a mensagem por trás. Não é por si a violência ou algo mais, mas sim a mensagem. Uma coisa é ser violento, outra coisa é ter uma mensagem por trás. Dando um exemplo, a Netflix contém 4 filmes do realizador de filmes Tarantino, que é conhecido por ter um certo nível de violência nos seus filmes, mas nunca causou nenhuma consequência na sociedade. Por outro lado, a recente série Squid Game, que tem uma mensagem de desprezo e desvalorização da vida, provocou uma série de surtos de violência nos recreios da escola. O disclaimer da Netflix nunca se referiu a esta mensagem. Por isso, a Netflix é moralmente responsável pelos conteúdos que disponibiliza. Obrigado. Caríssimos, pelo exemplo dado pelos meus oponentes, eles disseram sobre crianças que assistem conteúdos maiores de 18 anos. Porém, se a Netflix avisa e, inclusive, oferece uma subplataforma que é especializada para crianças, a responsabilidade moral de assistir aqueles conteúdos é dos pais ou encarregados de educação dessa tal criança. Uma criança ou uma pessoa que não seja capaz de ter um juízo próprio, por exemplo, uma pessoa com uma certa discapacidade mental, elas não devem ter o completo acesso à plataforma. E quem deveria restringir este acesso seria um responsável. Também comentaram sobre séries violentas, por exemplo, o caso mais atual, o Squid Game. O caso dessas séries violentas estarem aqui hoje em dia é devido a que outras séries violentas foram produzidas e tiveram um sucesso tão grande. Por exemplo, se formos ver as séries mais assistidas de 2021,
poderemos ver que no top 1 está Squid Game e no top 3 está La Casa de Papel, que são séries extremamente violentas. Porém, séries parecidas, como por exemplo The Witcher ou as outras temporadas de La Casa de Papel, já estiveram neste top, o que significa que as pessoas, no momento que pagaram para assistir a Netflix, escolheram este conteúdo, ou seja, elas escolheram assistir conteúdos violentos. Logo, a culpa, a responsabilidade moral não é da Netflix, e sim das pessoas que escolheram assistir este conteúdo. Obrigado. Pedimos silêncio na plateia. Caríssimos, como já foi referido pelos meus colegas e em resposta ao nosso oponente sobre a questão dos disclaimers, ou seja, de a Netflix avisar que numa certa série há certos tipos de conteúdo que o utilizador, sabendo que eles existem, pode evitar, sobre essa questão, como já foi referido pelo meu colega, todos sabemos que esses disclaimers não são nada eficazes. Não são eficazes, não cumprem o seu papel. E a Netflix tem, obrigatoriamente, responsabilidade sobre a não eficácia desses disclaimers. Mas as tendências faladas pelo meu oponente, as tendências referidas pelo meu oponente, e que o que o meu oponente quer dizer sobre isto é que o conteúdo que é posto na Netflix é em base, tem como base o que as pessoas veem, portanto, o que é a escolha das pessoas sobre as séries que elas veem, que depois vai influenciar a disponibilização do conteúdo. Quer dizer, essas tendências, todo esse algoritmo, digamos assim, foi criado também pela Netflix. Por isso, a Netflix continua a ser responsável pela utilização dessas tendências, quer elas existam, quer não. E por último, queria só aqui afirmar mais uma vez que não é preciso, o utilizador até pode ter um certo tipo de responsabilidade. Nós nunca dissemos que o utilizador era completamente inocente, mas a Netflix também tem sempre responsabilidade, e o meu oponente não conseguiu refutar isso. Obrigado. Caríssimos, o nosso oponente afirma que a Netflix
empurra estes tipos de conteúdos violentos, que é um algoritmo e que é o que está lá, mas, na verdade, as pessoas têm de facto escolha, porque há outros tipos de conteúdos menos violentos. Há sitcoms, há séries de comédia, mas, por algum motivo, provavelmente porque as pessoas gostam, porque as pessoas querem ver, as séries violentas são, de facto, as que estão populares agora. Ao mesmo tempo, tal como o nosso oponente concordou, a responsabilidade é das pessoas, mas nós não concordamos quando eles dizem que a Netflix tem parte da responsabilidade. Não tem. Ao dar estes tipos de avisos sobre o conteúdo explícito de alguma série, Netflix livra-se completamente da responsabilidade. A responsabilidade passa a ser a quem vê. A Netflix dá todo o tipo de séries, dá todos os avisos sobre todas as séries e passa a ser uma escolha própria da pessoa. A pessoa tem essa escolha, a pessoa escolhe o que vê. E por isso a responsabilidade é da pessoa. A Netflix não terá responsabilidade, a Netflix faz os avisos. Os avisos livram-na de responsabilidade. As pessoas escolhem um conteúdo porque querem, sabendo das consequências. Mesmo numa série extremamente explícita, o aviso é maior, é eficaz. Se virem um episódio que tem uma cena de suicídio, a tela fica preta, aparece suicídio. No final do episódio, até costuma ter uma linha de apoio ao suicídio. Obrigado. Pedimos silêncio na plateia, por favor. Silêncio, por favor. Ok. A segunda tese a debater será: cada universidade deve poder definir os próprios critérios de admissão de alunos. Chamo ao palco a equipa D, constituída por Maria Barros, Maria Belo e Inês Castro Reis, e a equipa F, constituída por João Barata, Catarina Gomes e Maria Ramos. Iremos agora sortear qual das duas equipas irá defender ou contestar esta tese. A equipa D irá defender a tese e a equipa F irá contestar. Muito obrigada. Se não houver mais calma, tranquilidade e silêncio e ambiente aqui dentro, tem que se tomar medidas. Está bem? Obrigada. Caríssimo júri, plateia, oponente. Hoje estamos aqui para defender a tese que cada universidade deve poder definir os seus próprios critérios de admissão de alunos. Primeiramente, devemos definir os instrumentos pelos quais admite cada aluno.
Por exemplo, hoje em dia cá em Portugal os alunos são admitidos por avaliações objetivas, como por exemplo as notas e os testes. Já nos Estados Unidos não acontece a mesma coisa. Os alunos são admitidos por avaliações subjetivas, como por exemplo entrevistas. A distinção entre universidades públicas e privadas tem de estar bem definida. As universidades privadas têm um sistema diferente, têm toda a liberdade de ter um sistema diferente e por isso são independentes do Estado. São autónomas e por isso independentes na atribuição dos seus critérios. A proposta que oferecem é completamente diferente, ou parcialmente diferente, das universidades públicas. Por isso, não podem estar definidas por critérios. Como as universidades privadas se autofinanciam, que não é o caso das universidades públicas, que são financiadas pelo Estado, têm o direito de ter autonomia nos seus critérios. O contrário seria absurdo. Têm diferentes propinas. As universidades públicas, as universidades privadas autofinanciam-se, como disse há pouco, e por isso as propinas são eles a gerir. Obrigada. Caríssimos júris, plateia e oponentes, todos nós, em algum ponto da nossa vida, deparamos com uma das decisões mais marcantes daquela que será a nossa carreira profissional, a escolha da universidade que tencionamos frequentar. Para que isto aconteça, todos nós estamos sujeitos a um conjunto de critérios de admissão. Mas de que se tratam estes critérios de admissão? Este conceito pode variar desde médias, provas escritas, testes psicológicos, capacidade financeira, etnias, entre outros. Hoje, eu e os meus colegas estamos aqui precisamente para falar destes critérios. Mais concretamente, para vos demonstrar que cada universidade não deve poder definir os seus próprios critérios de admissão de alunos. Creio que todos nós aqui presentes neste auditório, como seres humanos e membros de uma sociedade, partilhamos o desejo de termos todos os mesmos direitos. Ninguém é superior ou inferior a ninguém. E é exatamente isto que devíamos ver nos critérios de admissão de alunos, a ideia de igualdade social. Igualdade social define-se por imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, usando a equivalência para se tornarem iguais. É um princípio da organização social segundo o qual todos os indivíduos devem ter os mesmos direitos, deveres, oportunidades e privilégios. Assim sendo, de maneira a evitar a discriminação, a desigualdade e a injustiça, estas instituições devem estar sujeitas aos mesmos critérios de admissão, não podendo diferir conforme os alunos ou os cursos. Obrigada.
Caríssimos, o oponente acabou de referir que tem que haver igualdade. Os critérios têm que apresentar a igualdade para todos. Mas há uma coisa que se tem que perceber. A igualdade não pode ser obtida como um todo. Tem que haver justiça. E, havendo justiça, a igualdade não pode haver uma igualdade total para ambos os lados. Pensemos no exemplo do Colégio de São Tomás durante as aulas online. O Estado proibiu todas as instituições de passar imediatamente para o ensino online. O colégio, como todos sabemos, é independente do Estado e, por isso, e muito bem, partiu imediatamente para as aulas online. Seria injusto para nós termos de esperar. Isso, obter-se-ia igualdade para aqueles que têm essa capacidade, mas dessa maneira nós ficávamos em desvantagem. Seria injusto para nós e por isso é que não se pode obter igualdade como um todo. Para além disto, caso cada universidade possa definir os seus critérios de admissão, isso vai permitir uma seleção menos focada no fator académico. Pensemos, nós somos pessoas, não podemos ser apenas definidos pelas nossas notas. Uma pessoa é muito mais do que os valores que obtém nos testes. Ao longo da nossa vida, as nossas profissões não se vão basear em notas, vão se basear na nossa capacidade de lidar com pessoas, de lidar perante as adversidades da vida. E isso não pode ser apenas avaliado por notas. Por isso, os critérios de admissão vão ter de ser diferentes e vão ter que abranger mais do que isso, como, por exemplo, uma entrevista ou testes de cultura geral. Obrigada. Caríssimos, o meu oponente continua a concordar, a dizer que as instituições privadas ou públicas têm algum fator de relevância neste debate. Não têm. O que têm é os critérios de admissão. Toda a gente devia ter direito aos mesmos critérios de admissão. Citando o presidente John F. Kennedy, todos nós temos talentos diferentes, mas todos nós gostaríamos de ter iguais oportunidades para desenvolver estes talentos. Apesar de termos competências diferentes e irmos para cursos que têm qualidades muito distintas, todos gostaríamos de ser aceitos do curso da nossa escolha pelos mesmos critérios, independentemente da universidade ou da escola que escolhêssemos. Se as universidades puderem escolher os próprios critérios de admissão, não há qualquer objetividade ou controle exterior, o que pode vir a criar casos de discriminação ou desigualdade na admissão dos estudantes. Assim, de maneira a evitar isto, as universidades devem estar sujeitas aos mesmos critérios, não podendo diversificar consoante os cursos ou os alunos. Indo mais longe, e da mesma forma, se as universidades puderem criar os critérios de admissão, correm o risco de se tornarem altamente elitistas, porque, além de critérios objetivos como médias ou testes psicológicos, podem adicionar critérios subjetivos que correspondem a valores e crenças pessoais, como sexo, etnia, religião, por exemplo. Não foi assim há tanto tempo que as mulheres não eram aceitas na universidade pelo simples facto que eram mulheres, apesar de terem competências e qualidades iguais ou superiores aos seus membros do sexo oposto. E isto pode também ser dito para pessoas de cor ou com crenças religiosas diferentes. O facto das universidades poderem escolher estes critérios no passado deu asa a desigualdades e a escolhas de um caráter imoral, e por isso segue-se, logicamente, que para não se voltarem a repetir os mesmos erros, as universidades sejam obrigadas a manter critérios objetivos para a admissão dos seus estudantes. Obrigada. Pedimos silêncio, por favor.
Caríssimos, como já referiu a minha colega, tem de haver uma distinção entre as universidades privadas e públicas, porque as privadas, reforçando o que a minha colega disse, têm de se autofinanciar, não são financiadas pelo Estado e, por isso, desse modo, têm de ser elas a definir os critérios pelos quais admitem ou não admitem alunos. Para concluir, quero dar-vos aí o exemplo do curso de medicina privado que abriu este ano. Este curso, diferente de todos os outros cursos abertos até agora, tem um critério de admissão diferente desses, que é exatamente uma entrevista pessoal. Essa entrevista chegou-se à conclusão que era uma necessidade haver uma entrevista pessoal, além das notas académicas, porque não se basta ser um excelente aluno para ser um bom médico. São necessárias outras características sociais que não são avaliadas ou não conseguem ser avaliadas através de notas. Para concluir e finalizando, é de facto mais completo que seja feita uma seleção que enquadre o candidato como um todo, não só na sua componente académica, como também nas suas aptidões físicas e psicológicas. Esta seleção tem também de ter em linha de conta, como é óbvio, o seu QI e a sua inteligência emocional. Deste modo, estes são os fatores que entram em linha de conta, que estão em jogo diariamente, que entram em jogo diariamente na tomada de decisão quando está a exercer uma profissão. Por isso, para concluir, nós defendemos que cada universidade deve poder definir os seus próprios critérios de admissão de alunos. Obrigada. Meus caros, gostaria de concluir este debate realçando o facto do meu oponente não compreender a desigualdade que estes critérios de admissão das universidades podem criar, tal como já foi referido pelas minhas colegas de equipa. As universidades não devem poder definir os seus próprios critérios de admissão, já que isto terá em conta vários fatores que poderão pôr em risco a oportunidade de vários alunos entrarem para a universidade. Tenho a certeza que ninguém neste auditório gostaria de ser avaliado e se diferenciado dos outros se fosse baseado apenas em qualidades ou defeitos. Isto seria perfeitamente injusto. Ninguém deveria ser privilegiado por ter qualidades superiores às dos outros, porque isto não tem quaisquer benefícios para a sociedade. Exclusivamente criará discriminação e levará à ausência de liberdade. Porém, pegando o que o meu oponente disse acerca de as instituições serem privadas ou públicas, com o devido respeito, não faz qualquer sentido. A educação é um bem social, deve ser igual para todos. Todos têm de ter as mesmas oportunidades. E ser justo, claro que é justo. É justo quando todos têm as mesmas oportunidades, independentemente do que são, ou do que fazem, ou as suas qualidades ou defeitos. Eles apenas são livres se tiverem a educação que merecem. Sem essa educação não podem ir a lado nenhum. Portanto, estar a escolher alunos apenas baseado em critérios que podem afastá-los daquilo que os leva verdadeiramente à liberdade é, sim, criar uma sociedade injusta. Obrigado.
Silêncio, por favor. A terceira tese a debater será: numa sociedade democrática é impraticável pôr limites à liberdade de expressão. Chama ao palco a equipa B, constituída por João Bugalho, Teresa Cruz e Joana Picoito, e a equipa I, constituída por Bernardo Matos, Matilde Magano e Matilde Cordeiro. Iremos agora sortear qual das equipas irá defender ou contestar esta tese. A equipa I, que se encontra à minha direita, irá defender a tese e a equipa B, que se encontra à minha esquerda, irá contestar. Muito obrigada. Caríssimo júri, plateia e oponentes, acho que é importante começar o debate a explicitar alguns dos conceitos. Primeiramente, todos têm o direito de expressar e divulgar livremente o seu pensamento, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio. Têm também o direito de se informar sem qualquer impedimento ou restrições, ou seja, todos os indivíduos têm direito à liberdade de expressão. Além disto, uma sociedade democrática é aquela em que as suas leis, políticas e liderança são diretamente ou indiretamente escolhidas pela sua população. Uma sociedade democrática tem ainda o dever de garantir os direitos fundamentais de cada indivíduo. Assim, neste tipo de sociedade, é impraticável impor limites à liberdade de expressão, porque para o fazermos recorremos à censura. Segundo o artigo 37 da Constituição Portuguesa, é-nos dito que é impraticável restringir esta liberdade por qualquer forma ou tipo de censura. Esta é característica apenas de uma ditadura ou de um Estado autoritário. Caríssimos, Hitler restringiu a liberdade dos judeus. Até que ponto seria a Alemanha nazi uma sociedade democrática? Da mesma forma, quando é que podemos considerar que uma sociedade em que os jornalistas e líderes opostos ao regime são presos como regimes democráticos? Caros oponentes, achamos que nunca. Obrigado. Caríssimos, nós não nos revemos inteiramente na definição apresentada pelos nossos oponentes de sociedade democrática, pois não basta o voto para que uma sociedade seja democrática. É necessário que esta se reja segundo o Estado de Direito, respeitando as liberdades fundamentais. Peço desculpa. A liberdade de expressão não é um direito absoluto, como é, por exemplo, o direito à vida. A liberdade de expressão segue uma hierarquia de direitos, serve uma hierarquia de direitos. Há direitos que se sobrepõem, e é, por exemplo,
o direito ao bom nome e à reputação. Este direito, se os dois entrarem em conflito, vai prevalecer, porque sendo que vivemos numa sociedade democrática e que seguimos a sua Constituição, assim está escrito, prevalece. E por isso, o limite à liberdade de expressão é uma exigência das outras liberdades. Não é possível, não é praticável, peço desculpa, é praticável para limites à liberdade de expressão. Caro júri, caro oponente, o nosso oponente referiu que, quando em colisão de dois direitos, se um deles for a liberdade de expressão, esta deve ser restringida. Contudo, não concordamos, porque, caso haja conflito e a liberdade de expressão tenha de ser restringida, isto não se trata de um limite, mas sim de uma característica intrínseca à liberdade de expressão. A liberdade de expressão só pode ser exercida caso não entre em conflito com outros direitos, como, por exemplo, o direito à vida, que é um dos direitos mais importantes defendidos numa sociedade democrática. Ou seja, quando se fala de impor limites à liberdade de expressão, não se trata-se de falar do seu abuso e não do seu uso consciente e responsável. As pessoas que defendem uma causa não deixarão de a defender apenas porque podem sofrer consequências, ou seja, porque a sua liberdade de expressão está restringida. Vejamos o exemplo dos mártires cristãos durante o domínio romano. Estes nunca deixaram de manifestar a sua fé e de a praticar, mesmo sabendo que corriam o risco de ser mortos. Ou seja, o Estado não consegue impedir as ações, mas sim impor-lhes consequências. A liberdade de expressão permite também que haja evolução de uma sociedade. Por exemplo, durante a abolição da escravatura, caso não houvesse movimentos a favor dos direitos dos escravos que se expressassem livremente, nunca teria sido possível abolir a escravatura, que posso afirmar com toda a convicção, todos julgarmos ser algo inadmissível numa sociedade. Assim, a haver liberdade de expressão, é possível que uma sociedade evolua e também o seu pensamento. Por isso, é impraticável impor limites à liberdade de expressão. Obrigada. Caríssimos, em relação à referência à censura que o nosso oponente fez, a censura é precisamente não característica da sociedade democrática. A censura é característica de uma sociedade, de um regime autoritário e portanto, de uma sociedade não democrática. Portanto, a partir do momento em que há censura, deixamos de estar a falar de uma sociedade democrática e, portanto,
Pronto, desculpe. Além disso, os limites de que o nosso oponente falou, os limites naturais, que são intrínsecos à liberdade de expressão. Ora, se existem limites naturais à liberdade de expressão e se essa liberdade de expressão pode ser abusada, significa que é finita. E se é finita, não só tem estes limites naturais intrínsecos, estes limites não só são praticáveis como são reais, existem. E, portanto, numa sociedade democrática, não só não é impraticável, portanto, é praticável haver limites à liberdade de expressão, como é real e é inerente à liberdade de expressão. Em relação às consequências e aos limites que as consequências ou os castigos impõem ao uso ou abuso da liberdade de expressão. Punir é restringir e restringir é limitar. Portanto, punir é limitar a liberdade de expressão numa sociedade democrática. E, portanto, se há punições, existem limites à liberdade de expressão numa sociedade democrática. Portanto, não só não é impraticável por limites à liberdade de expressão, como é o que acontece na sociedade democrática em que nós vivemos. Obrigada. Caríssimos, ao longo deste debate defendemos que era impraticável impor limites à liberdade de expressão, pois, ao fazê-lo, já não estaríamos a falar numa sociedade democrática. Gostaríamos também de sublinhar o fato de, quando a liberdade de expressão colide com outros direitos fundamentais, já não se está a limitar a própria da liberdade de expressão, mas sim o seu abuso. A liberdade de expressão apenas pode ser restringida através da censura. Ora, na tese estamos a falar numa sociedade democrática. Logo, censura e sociedade democrática estão em polos completamente opostos. Se o Estado nos censurar, está a moldar o nosso pensamento, e isso não é praticável numa sociedade democrática, mas sim numa sociedade autoritária. Como dizia o presidente George Washington, quando a liberdade nos é tirada, podemos ser levados como ovelhas mudas e silenciosas para o abate. Obrigada. Pedimos silêncio na plateia, por favor. Caríssimos, voltando a reforçar o que foi dito, nós também concordamos que a censura está oposta ao Estado democrático. No entanto, o que nós pretendemos dizer e o que foi dito pelo nosso oponente é que a liberdade de expressão é autolimitativa, tem certos limites naturais. E isto prova que, portanto, é possível pôr em prática limites à liberdade de expressão, porque estes limites existem.
é diferente e isto é possível numa sociedade democrática precisamente por estes limites serem inerentes à liberdade de expressão. A censura não tem nada a ver com a sociedade democrática, mas limitar é diferente de censurar. E por isso é que nós defendemos que sim, que é praticável pôr limites à liberdade de expressão, porque esses limites existem, são reais. E quando em confronto com outros valores, como acontece na nossa Constituição e assumimos que vivemos num Estado democrático, não se pode, o direito à boa reputação e bom nome prevalece perante o direito à liberdade de expressão. E por isso é possível, é praticável pôr limites à liberdade de expressão. Obrigado. Silêncio, por favor. Pedimos silêncio, por favor. A quarta tese a debater será: é imoral apostar no Euromilhões. Chama ao palco a equipa C, constituída por Manuel Pereira, Miguel Libano Monteiro e Luísa Maimone Martins, e a equipa G, constituída por Margarida Pignatelli Pereira, José Lima e Manuel Bugalho. Iremos agora sortear qual das duas equipas irá defender ou contestar esta tese. A equipa G irá defender a tese e a equipa C irá contestar. Muito obrigada. Caríssimos, hoje estamos aqui a favor da tese de que apostar no Euromilhões é imoral. Antes de mais, começaremos por definir o conceito imoral. Imoral é imoralidade é o oposto da moralidade. Ou seja, algo que é imoral é algo que vai contra valores, costumes e regras éticas impostas numa sociedade. Ao apostar no Euromilhões, o jogador tem como objetivo lucrar ao apostar no Euromilhões, o jogador tem como objetivo fazer um grande lucro, sem esforço, sem mérito e sem trabalho, mas apenas por pura sorte. Ter isto como objetivo é imoral, sabendo que existem inúmeros trabalhadores, por exemplo, funcionários públicos, que sacrificam tanto que é deles, não só, por exemplo, força física, mas também o seu tempo, cerca de 8 horas por dia, durante, por vezes, décadas de seguida, apenas para receberem o ordenado mínimo ou pouco mais do que isso, que lhes permitem viver uma vida apenas com os recursos mínimos necessários para a sua sobrevivência. Assim, podemos concluir que é imoral querer apostar no Euromilhões, não só tendo em conta que esta desigualdade é uma hipótese, mas ambicionando a chegar a esta injustiça. Obrigado.
caríssimo júri, oponentes e plateia. Nós concordamos com as definições do nosso oponente e, para refutar, a pessoa dá uma quantia do seu dinheiro e o Euromilhões, a pessoa e o Euromilhões fazem uma proposta que faz com que o contrato já seja acordado nos dois lados. E porque é que haveria de ser trabalhar um critério de justiça? Por exemplo, há muitos jogadores de futebol, por exemplo o Neymar ou o Ronaldinho, que eles jogavam futebol e não trabalhavam, ou seja, eles recebiam uma enorme quantidade de dinheiro e não trabalhavam, ou seja, trabalhavam, mas não tinhas, ou seja, eles não esforçavam-se para fazer o que gostavam. Também é importante definir que o Euromilhões é do grupo de Santa Casa, é dos jogos de Santa Casa, que a parte do dinheiro das apostas vai para os Santa Casa da Misericórdia, que dá esse dinheiro a causas humanitárias e pronto. O dinheiro assim não é desperdiçado, nem vai para más mãos de outras pessoas para não gastarem dinheiro de forma incorreta. Obrigado. Caríssimos, o que o nosso oponente nos diz é que, em termos dos, por exemplo, os jogadores de futebol, que não, ao contrário, por exemplo, dos trabalhadores públicos, não investem, obtêm dinheiro de uma forma fácil. Isto não é verdade. Não podemos comparar isto como exemplo de Euromilhões. Porquê? Porque os jogadores de futebol investem tempo, esforço e dedicação, como qualquer outro trabalhador, por exemplo, que dedica 8 horas na secretária a desempenhar uma tarefa que lhe vai dar fundos monetários que necessita para sobreviver. Ao contrário do que acontece no Euromilhões, onde se ganha dinheiro por mera sorte. É um dinheiro que não tem mérito. Depois, o nosso oponente também referiu o facto de uma percentagem do lucro que é feito pelo Euromilhões é dado a instituições que podem ajudar, por exemplo, os mais necessitados. Temos de ter atenção aqui a uma coisa. O que o nosso oponente está a afirmar é que o jogo em si é o jogo é moral. Não está a falar acerca da ação dos jogadores em relação ao jogo. Ou seja, o que é que acontece? Só por o Euromilhões usar percentagem do lucro para ajudar uma causa boa, o jogador, quando se propõe a jogar, não se propõe a jogar para ajudar as pessoas que mais precisam. Propõe-se a jogar por uma questão de ganância, por uma questão de o seu bem próprio. Não joga para ajudar os que mais precisam. Então, podemos assim concluir que, de facto, o Euromilhões jogar no Euromilhões é uma ação imoral, uma vez que não tem como fim nenhum este objetivo de ajudar ninguém. É mesmo um jogo que a ação de jogar baseia-se no desejo do homem, na condição do homem de ser ganancioso. E o Euromilhões é de facto um jogo que explora esta ganância. E a partir do momento em que o jogador aceita esta premissa, que o Euromilhões explora a sua ganância, também está a cometer um ato imoral. Obrigada.
Silêncio, por favor. Caríssimos, por que trabalhar a critério de justiça? A pessoa é detentora dos seus próprios bens, ou seja, ela pode fazer o que quiser com o seu dinheiro. É direito dela gastá-lo como quiser. A pessoa não é obrigada a apostar no Euromilhões e quando aposta sabe e compromete-se ao que está a apostar. Ela compromete-se a pagar um dado valor, o valor da aposta, comprando uma probabilidade de ganhar o Euromilhões. E por outro lado, o Euromilhões compromete-se a pagar, caso a pessoa ganhe, o valor do prémio. Muito bem. Por outro lado, falamos de intenção. Com esta tese nós não conseguimos avaliar se apostar é imoral. Porque a intenção é que dita o valor, é que dita a moralidade, é que dita se esta é imoral ou não. Pronto. Como eu disse, a intenção por trás do ato de apostar é que dita se esta é imoral ou não. Não podemos concluir a partir da tese se apostar é imoral se não sabemos a que leva a pessoa a apostar. Tem tudo, por exemplo, se uma pessoa, claro que é imoral se a pessoa, quando aposta e ganha o prémio, tem a intenção de, por exemplo, comprar droga. Por outro lado, se a pessoa aposta, ganha e usa o dinheiro para uma instituição, acaba por ser moral. Obrigado. Pedimos silêncio na plateia, por favor. Caríssimos, a tese é universal, logo não se pode simplesmente aplicar a uma parcela da população que iria ser por uma boa intenção. E se as pessoas quisessem realmente usar esse dinheiro para fazer uma boa intenção, podiam simplesmente doá-lo para a Santa Casa, por exemplo. Não, este jogo puxa à ganância das pessoas e as pessoas têm conhecimento que, ao jogarem, irão sempre ganhar algo. Não o jogam apenas para fazer uma boa ação. Se isso fosse o objetivo, os 2,5€ que são pagos para jogar no Euromilhões, podiam simplesmente, uma pessoa poderia ir, por exemplo, ao Pingo Doce e comprar uma refeição para alguém realmente necessitado. Portanto, dizer que o dinheiro poderá ser aplicado de formas diferentes é algo que é incorreto. Obrigado. Silêncio, por favor.
Caríssimos, o meu oponente referiu que seria mais favorável dar dinheiro a uma instituição de caridade sem ser pelo Euromilhões. Mas o facto de se apostar no Euromilhões até é mais favorável aos dois lados, porque uma pessoa está a dar dinheiro a uma obra de caridade e, ao mesmo tempo, a comprar uma probabilidade de ganhar um prémio que será favorável a si mesmo. Para além disto, esta afirmação, por ser universal, dá-nos a entender que é impossível qualquer pessoa perceber a intenção da aposta, qual é a intenção que cada pessoa tem ao apostar. Caríssimos, começámos por referir que o Euromilhões pertence à Santa Casa da Misericórdia e que parte do dinheiro das apostas vai reverter para os mais necessitados, por isso o dinheiro não é desperdiçado, pelo contrário, é revertido em favor da própria sociedade que aposta. Cada pessoa, além disso, tem a liberdade e consciência de apostar e se aceita, de facto, dar uma parte do seu dinheiro em troca de uma probabilidade de ganhar e a Santa Casa aceita dar uma quantidade enorme de dinheiro, se a pessoa acertar nos números, porque é que haveria de ser imoral apostar no Euromilhões? Não é, e é com certeza que afirmamos que não é imoral apostar no Euromilhões. Obrigada. Silêncio, por favor. A última tese a debater será: um animal irracional não pode ser sujeito de direitos. Chama ao palco a equipa E, constituída por Duarte Teixeira da Mota, Vitória Brito e Sebastião Vasconcelos, e a equipa H, constituída por Constança Mota, Santiago Reis e Manel Gomes. Iremos agora sortear qual das duas equipas irá defender ou contestar esta tese. A equipa a equipa H irá defender a tese e a equipa E irá contestar. Muito obrigada. Caro júri, caro oponente, cara plateia. Estamos aqui hoje para defender a tese que um animal irracional não é e não pode ser sujeito de direitos. Isto porquê? No Código Civil português diz claramente que um animal irracional não é sujeito de direitos, mas quase, pelo contrário, considerado como um objeto. Porquê? Isto porquê? Porque podemos vender um animal, podemos comprar, podemos emprestar um animal, e isso faz com que não seja declarado como um ser humano, mas sim como um objeto. Têm sido adotadas, e bem, medidas de proteção ao bem-estar dos animais, mas isso não... isso não serve para proteger a dignidade dos animais, mas sim para a valorização da ética social dessa dignidade. Não, simplificando, a lei de hoje em dia não está a dar direitos aos animais, mas reconhece que o animal deve ser bem tratado. Para resumir, à luz da lei, um animal irracional não pode ser sujeito de direitos, mas sim
É receptor dos deveres do homem para o proteger e para o seu bem-estar e bem-trato. Obrigada. Silêncio, por favor. Caríssimos, para começar, o meu oponente referiu-se ao animal como sendo um objeto, e isto está totalmente errado. Temos de ver o animal no seu todo, uma coisa criada por Deus, aliás, como está dito no Gênesis. Visto assim, um animal deve ter direitos, e isto não significa que o animal os vai exercer, porque nós reconhecemos a irracionalidade do animal como algo que incapacita o exercício de um direito. Mas um direito pode ser exercido tanto pelo sujeito em questão, como por um terceiro em seu nome. Conceder direitos aos animais é, portanto, um passo muito importante na medida em que reconhece a falha do homem. Nós sabemos que o homem tem o dever de preservar a natureza, mas se não tiver linhas que o guiem, deixa-se cair em atos de pura maldade. Um direito do animal é, portanto, uma maneira de controlar a ação antrópica, tanto para a proteção do animal, como até para benefício da própria raça humana. Se concedermos direitos aos animais, estamos, por exemplo, a travar a extinção de espécies, que são vitais ao dia-a-dia do ser humano. Obrigada. Pedimos silêncio na plateia, só a favor. Caríssimos, eu apenas gostava de primeiro responder ao meu oponente dizendo que nós nunca dissemos que o animal é um objeto. Nós apenas dissemos que o animal tem os mesmos direitos que um objeto. O animal é um ser irracional, tornando um ser volátil, um ser com um comportamento inesperado. E nós não podemos dar direitos a um ser que não se espera, não sabe o que é que vai fazer. Eu digo ao meu oponente o seguinte: o humano é que tem que ser responsabilizado pelo cuidado do animal. O humano é um ser racional. O humano é o que consegue controlar o animal. Se o animal tentar controlar, vai apenas seguir os seus instintos. Instintos estes podem ser ferozes, podem até atacar o humano. Eu apenas gostaria também de apontar ao meu oponente o facto que ele referiu-se às espécies que estão em extinção. Os humanos já estão na Terra com os humanos, os animais e os humanos já estão na Terra há milhões de anos juntos. E isso não quer dizer nada. Embora tenha havido um grande decréscimo no número de animais na Terra, não é significativo e não é um problema. O grande problema que temos que pôr é, se nós dermos direitos aos animais, o que é que vai acontecer à nossa economia? No setor da agricultura, no setor da pecuária, milhões de trabalhos que vão ser perdidos. Também temos que estabelecer o facto de os animais, embora tenham sentimentos,
nunca vão ser no mesmo nível com o humano. Porque volto a calcar o que eu acabei de dizer. Os animais são seres irracionais, não pensam, seguem os seus instintos. Se nós dessemos os direitos aos animais, o nosso mundo estaríamos em crise, basicamente. Porque... Obrigado. Caríssimos, o nosso oponente falou em que os animais têm os mesmos direitos que um objeto e isso foi... Fiquei a pensar, um objeto tem direitos, será que é isso? Então, acho que para nós avaliarmos se um animal deve ter direitos, temos que olhar também para a moralidade. E quando nós dizemos que os animais devem ter direitos, não dizemos que vão ser eles a exercê-los e a defender, porque eles não têm essa capacidade, porque são irracionais e nós concordamos com o nosso oponente nisso. Mas o que nós achamos é que para determinarmos se um ser irracional deve ter esta consideração moral, devemos dizer que não podemos falar em inteligência, porque, por exemplo, os deficientes também têm dificuldade em defender os seus direitos, por causa de atrasos cognitivos. Também não podemos avaliar a moralidade pela capacidade de fazer julgamentos morais, porque os criminosos ou os malucos não vão poder fazer esses julgamentos, mas temos que avaliar a capacidade de... para determinar se um animal deve ter consideração moral por parte do homem, temos que olhar para a capacidade de experienciar a dor. E quem dizia isto era um filósofo australiano, que era Peter Singer, dizia isto num dos seus livros, que era A Libertação Animal, que se ele conseguir experienciar a dor, deve ter consideração moral da parte do homem. Obrigado. Caríssimos, em primeiro lugar, gostaria de afirmar que os animais não têm direitos, mas nós, como humanos e vivemos no mesmo mundo e em conjunto com os animais, temos o dever de os respeitar para preservar um ecossistema. Em segundo lugar, gostaria de reafirmar que os animais irracionais, por serem irracionais, ou seja, não usam a razão e só se movem por instintos, não têm controle próprio, ou seja, estamos a atribuir direitos a animais que não se conseguem controlar propriamente e por isso não conseguem assegurar que vão respeitar os direitos dos outros animais que vivem com eles. Isso aí é um grande perigo, ou seja, é desnecessário atribuir direitos se não temos a tal segurança que vão ser cumpridos.
Em segundo lugar, gostava de avisar que, em termos económicos, é uma grande desvantagem atribuirmos direitos aos animais irracionais. Nós, como os animais irracionais não têm direitos, nós temos a possibilidade de possuí-los, vendê-los, comprá-los, e toda a área da pecuária e muita parte da alimentação volta-se nisto. Se formos atribuir direitos a estes animais irracionais, como é que nós poderíamos ter estas áreas todas seguras? Primeiro, a alimentação seria completamente diferente, a economia baixaria muito. Como já dissemos antes, muitas pessoas deixariam de trabalhar. Isto tudo porque queríamos atribuir direitos a animais racionais. Obrigado. Caríssimos, queria começar por afirmar que o nosso oponente tem uma visão errada sobre a nossa posição. E nós não estamos aqui a afirmar que os direitos dos animais são iguais aos dos humanos. Aliás, são bastante diferentes. O homem não é perfeito e, como temos visto, tem praticado mal os seus deveres. Os seus deveres, ou seja, os seus deveres de preservação da vida animal. Os animais têm um papel fundamental na vida do homem. E o homem tem o direito de usufruir dos animais para questões de sobrevivência, como a alimentação ou para serviços na agricultura. Como o homem tem este direito, também tem o dever de proteger e preservar os animais. Mas, muitas vezes, o homem perde-se na maldade e quando não tem algo que o guia. O homem não é um ser perfeito, como já afirmei. Mas para estes direitos devem ser atribuídos aos animais, porque vai haver um maior controlo do homem se estes direitos existirem. E havendo este melhor controlo, o homem vai ser um ser melhor em termos de moral. Gostava de concluir dizendo que os direitos dos animais são fundamentais para a continuidade da espécie humana. E é bastante importante que nós percebamos isso. Obrigado. Então, obrigada a todos. 13 de dezembro cá estaremos e os resultados estarão afixados amanhã aqui nas portas de vidro que dão acesso ao auditório. Obrigada.